Opa, Gufs, beleza? São 3h20 da tarde aqui na Flórida, são dia 3 de agosto de 2021. Tentar responder a tua pergunta aí sobre a segurança das urnas eletrônicas. Mas antes, deixa eu estabelecer aqui um background. Eu trabalho com sistemas há mais de 30 anos. Desses 30 anos aí, já moro há mais de 20 anos nos Estados Unidos. E pelo menos durante 10 anos eu trabalhei na parte de desenho de hardware, teste de hardware, desenho de firmware também, né? Não só a parte de sistemas em si. E com a parte de segurança, é claro. Tenho background em ciência da computação, engenharia de sistemas, cibersegurança, formado nesses assuntos e já trabalhei para vários países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Ucrânia, México, Japão, Rússia e assim por diante, né? Então, assim, sobre a urna eletrônica, o que é o problema da urna, né? Primeiro, a urna não é um componente só, não é uma placa só, não é um dispositivo só, nem é construído por apenas uma pessoa. É uma integração de vários componentes juntos. O teclado, uma tela, né, a placa-mãe em si, o dispositivo de leitura do cartão, do SD card, o dispositivo de transferência de dados. Quer dizer, existem vários módulos de hardware dentro da urna eletrônica. E não só isso, também existem vários dispositivos, vários módulos de software dentro da urna eletrônica, né? Começando aí pelo firmware, que é a parte mínima de código que define o que cada dispositivo vai fazer, né? O sistema operacional, que normalmente é Unix ou Linux, que é um bom sistema, mas nem por isso quer dizer que é seguro, até porque o sistema operacional pode ser modificado, né, para gerar um ataque. E o sistema em si, que é o sistema da urna eletrônica, que faz a urna funcionar como urna, né, e coletar os dados dos votos. Bem, o firmware é a menor parte de código que qualquer dispositivo tem. Então, um teclado sabe que vai agir como um teclado por causa do firmware dele. Mas nada impede que o firmware seja modificado para que um dispositivo como um teclado ou mesmo um dispositivo como a tela sejam responsáveis por iniciar um ataque à placa-mãe, né? A placa principal que está conectada. Não só isso, até mesmo no momento de transferência de dados. Vamos supor que a urna eletrônica nunca foi atacada, a urna está limpa de qualquer problema. Funciona perfeitamente, coletou os dados como deveria. Tudo certo, mas na hora de transferir os dados para fora dela, o dispositivo responsável por fazer essa transferência pode alterar os dados em movimento, né, fazendo com que os resultados que ela coloca para fora não sejam exatamente os resultados que foram coletados por ela. Então as formas de ataque eletrônicas são enormes e existem muitas fraquezas. Eu teria que enumerar aqui uma por uma, poderia dar um livro só disso, se for falar de todas elas. Além disso, também tem a parte do manuseio, né, onde as urnas estão armazenadas, como é que são manuseadas. Nada impede que no momento da instalação seja inserido um cartão com um código malicioso que possa infectar essa urna e gerar daí, né, ou iniciar daí outros processos. Uma coisa que também é muito preocupante é que software, né, pode ficar inativo por meses, por anos, e só ser ativo, só se tornar ativo em momentos específicos, o que dificulta o teste, né? Você pode testar a urna num determinado momento e não achar problema nenhum. Mas quando a urna está ativa, aquele código malicioso se torna ativo e aí ele começa a agir, mas escapou aos olhos de um auditor, né? Então isso é muito preocupante, porque a gente realmente não sabe quando o código malicioso vai agir, né? Então, o maior problema realmente é que é o monitoramento da produção desses dispositivos. Eu não acredito que nem a população, nem o governo tenha recebido realmente um documento, né, especificando todos os módulos de hardware, todos os módulos de software, cada funcionalidade, cada função implementada por esses módulos, quais os valores de entrada de cada uma delas, qual o valor esperado de saída, resultados de teste, por exemplo, teste de qualidade, teste de segurança, teste de penetração. Eu não acredito que isso nem o governo, nem ninguém tenha visto, nem um portal de transparência, nem a Sete Chaves, nem a canto nenhum. Então, seria necessário, no mínimo, um órgão governamental, né, auditado por outro órgão do governo, e talvez até pelo público em si, por professores universitários, o que fosse,
para trabalhar em conjunto com a empresa que está construindo a urna eletrônica, está construindo o software da urna eletrônica, para auditar o dispositivo e o software, validar e ter certeza do que o que está sendo implementado ali corresponde a um determinado padrão, a um standard definido, que seria melhor que fosse definido pelo governo, ou definido por alguém que tem a autoridade de se fazer essa definição, né? Então, sem esse standard, a gente não sabe o que esperar. Esse standard deveria, inclusive, ser um divisor de águas na hora de uma licitação. A empresa que não obedecer o standard, que não provar e mostrar os testes e tiver participado de um programa ativo de monitorização do desenvolvimento desse dispositivo, que o dispositivo faz o que deveria fazer, que os testes são validados como deveriam ser validados, uma empresa não deveria ser nem considerada para uma licitação, né? Fora isso, nós sabemos que a corrupção, infelizmente, né, é uma coisa que está presente no governo, não só do nosso país, mas de todos os países. Por quê? Porque a briga pelo poder gera a ganância, né? E da ganância vem a corrupção. Num processo como esse, tão importante, um processo que deve ser realmente democrático, eu acho que um dispositivo como a urna eletrônica não deveria ser empregado. Pelo contrário. Eu acho que um processo como esse, que é altamente corruptível, a tecnologia deveria ser utilizada simples e somente para permitir a transparência, a monitoração dos processos, né? E até aguardem cofres mais seguros dos votos impressos, votos auditáveis. Por esse motivo, eu não acredito que há segurança nas urnas eletrônicas. Eu sou completamente e totalmente a favor dos processos manuais e do voto auditável, certo? Inclusive, esse assunto é um assunto que é estudado todos os anos por estudantes de várias universidades, a vários níveis de bacharelado, mestrado, doutorado no mundo todo. Mas é impressionante como os governos, principalmente os mais corruptos, teimam em utilizar um dispositivo como a urna eletrônica, sabendo que esse dispositivo é suscetível a ataques, né? O que faz a gente pensar e assumir que o único motivo pelo que fazem isso é porque realmente é fácil de controlar e de manipular o processo eleitoral. Então eu digo e repito aqui, amigo, infelizmente, devido ao alto grau de corrupção e falta de punição em nosso país, né, esse é um processo que não deveria ser nunca automatizado. A tecnologia aqui deveria ser realmente só aplicada para permitir a monitorização e a segurança dos votos, né? E, como falei, tudo que coloca o poder em jogo deve ser auditado. O nosso tempo, o nosso recurso, as pessoas deveriam ser aplicadas para realmente garantir, né, a transparência, a veracidade e a democracia desse processo, para que o poder realmente só seja entregue nas mãos de quem deve receber o poder. Mas é isso, irmão. Se você tiver qualquer outra dúvida, a gente pode esclarecer mais tarde. Eu estou sem muito tempo. Isso aqui foi um papo que deveria ser informal, uma conversa informal, né, uma resposta informal. Infelizmente um pouco mais longa do que eu queria, mas espero que tenha ajudado. Valeu!